Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de português. Então, peguem aí o livro de português nas páginas 33, 34 e 35. E o assunto de hoje é o uso do dicionário. Você já usou algum dicionário? Ah, eu sabia que sim. Lá na escola João Paulo II, nós temos aí dicionário nas salas de aulas, nós temos dicionários também na nossa biblioteca. Então, gente, o dicionário é muito importante e você vai saber o porquê. Aqui na página 33, nós temos uma página de um dicionário para que a gente possa analisar a sua importância. Então, vamos lá. Leia a página do dicionário a seguir, onde foi apresentado o verbo clamar, empregado no poema Cavalos Pálidos. Mas antes da gente achar essa palavrinha, eu vou explicar algumas coisas, tá? Então, olha só. Aqui nós temos aqui a página de um dicionário, né? Que é a página 174. Nessa página aqui, nós temos em destaque a letra C, é exatamente a letrinha, né, que está indicando essas palavrinhas, o começo, o início, né, dessas palavrinhas. Então, todas aqui têm que iniciar com a letra C. Aí nós temos aqui no topo duas palavras em destaque, que é civilismo e claustro. Civilismo, gente, está aqui por quê? Porque é a primeira palavra, tá aqui, ó, civilismo, tá? E claustro, né, do outro lado, significa que é a última palavra. Ai, professora, mas por que não colocaram lá no último? Não, por quê? Porque quando a pessoa for procurar, fica mais fácil dela ver, né, qual é a primeira palavra e qual é a última palavra. Mas para que serve, tá? Essas duas palavras aqui é exatamente para a pessoa se orientar quando for procurar. Ela vai saber que a palavra, tá? Que ela pode estar procurando, que no caso aqui nós vamos procurar clamar, está entre a palavra civilismo e claustro, né? Porque aqui clamar é C e L e a gente precisa desse C e L para a gente encontrar a palavrinha da gente, tá? E então vamos aqui para a palavra clamar, tá? Clamar. Aí tem um V. Esse V, gente, indica a classe gramatical. E a classe gramatical é o quê? É um verbo. Olha só o que fala, né? Foi apresentado o verbo clamar. Então, aqui tem clamar e já diz qual é a classe gramatical, que é verbo. Aí depois o significado dela, né? Pedir alguma coisa em voz muito alta, de modo insistente. Aí bradar, gritar, né? Clamar por ajuda. E novamente a palavra clamar. Mas por que novamente? Você pode observar que essa palavra clamar, que vem aqui no último, tá? Ela tá separada, né? Não tá separada por traços, mas por pontos. Então, aqui, se a pessoa tiver alguma dúvida de como separar alguma palavra, também no dicionário, tá? Ele tem as informações. Então, aqui, na verdade, esse conjunto de informações aqui, tá? É o verbete, nós chamamos de verbete. Isso aí você vai ler muito aí nas próximas páginas. Então, olha só. Então, o que é que nós temos nesse verbete? Nós temos a palavra, que no caso aqui estamos, né, procurando, a classe gramatical, que é verbo, nós temos o significado dessa palavra, que só tem um significado, tem palavras que têm vários significados, e também nós temos aqui como se separa essa palavra. Bom, então aqui nós temos muitas informações, tá? E também eu quero destacar outra, tá? Outra situação. Nós temos aqui clarineta e clarinete. Olha só, aí você vai ver aqui, né, entre colchetes, a letrinha E com acento circunflexo. Mas o que significa? Esse E aqui, gente, ele tem um som fechado. Se ele tivesse um acento agudo, era E. Agora, como ele tem um acento circunflexo, ele é E. Então, aqui, quando eu for falar essa palavra, eu não vou falar clarineta e nem clarinete, né? Eu vou falar o quê? Clarinete. Então, vai ser um som fechado, exatamente porque está aqui, né? Indicando aqui
as informações aqui do verbete, tá? E logo depois tem SF, né? SF, substantivo que feminino, a clarinete, né? E aqui nós temos SM, que é substantivo masculino, que é o clarinete, tá bom? Então aqui, gente, nós temos aqui essas observações que são importantes. Mas aí, para complementar, eu peguei um dicionário que eu tenho aqui, que é o meu xodó, que é esse dicionário, tá? Dicionário ilustrado, ele é bem grandão e é ótimo ele. Então eu tirei, tá, uma foto dele para mostrar para vocês e também para explicar algumas coisas. Eu peguei, tá, uma página e tirei uma foto e coloquei aqui para vocês. E coloquei outro exemplo para vocês, ó, ficarem ligadinhos aí no uso do dicionário. Eu coloquei aqui a palavra, eu procurei a palavra estudar. Claro que na página aqui está em destaque o que? A letra E, né? Então, nós temos aqui a palavra estudar. Logo depois nós temos o ver, que significa o quê? Isso mesmo, verbo. E aqui tá o contrário, né, do livro que está dizendo, aqui estudar. Nós temos aqui, gente, a separação silábica, né? Mas por que que eu tenho que saber separar essas palavras toda a vida? Para quando você estiver fazendo uma produção de texto e quando chegar lá no finalzinho da linha, você vai colocar um tracinho, né? E vai separar corretamente, porque tem que separar corretamente, tá? Uma palavra quando não dá numa linha. Então, é para isso. Vamos lá. Nós temos aqui nessa palavra, olha só, 3 significados, tá? Então, a palavra estudar tem 3 significados. Ó, 1, 2 e 3. Nós observamos através de quê? Da numeração que tem nesse verbete. Então, o primeiro significado é aplicar a inteligência e a memória para aprender, para adquirir conhecimentos. Aí temos um exemplo. As crianças devem estudar. Então, aqui é o exemplo desse significado. Nós temos um outro significado: examinar, analisar, verificar. E o exemplo: estudou a proposta para comprar o apartamento antes de realizar o negócio. Então, aqui é um outro exemplo. E o terceiro, observar atentamente. Meu pai passou a tarde inteira estudando, ou seja, observando uma maneira de consertar o chuveiro que havia queimado. Então, aqui, gente, nesse verbete aqui, nós temos o quê? A palavra, que é a entrada, nós chamamos de entrada. Nós temos a classe gramatical, que no caso aqui é um verbo. Nós temos a palavra separada, que pode vir aqui no começo ou pode vir também no final, tá? E nós temos aqui o número de significados, que são 3 significados, tá bom? Aqui, ó, estudioso não é um verbo, é o quê? É um adjetivo. Por que que eu sei? Porque tem aqui, ó, o A, o D e o J, que significa adjetivo, né? Aqui nós temos aqui estudo, que é o quê? Substantivo masculino. E aqui temos todas, né? Todas os significados aí dessas palavras, tá bom? Então, gente, agora nós vamos para a atividade que aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer. Então, fica atento, não sai daí que depois vai ser a atividade que eu irei explicar.